O Amor como Estilo de Vida. O Amor como Estilo de Vida. Foi mais ou menos em 2008 que esse livro foi lançado nos Estados Unidos, pelo mesmo autor do livro que ficou famoso aqui no Brasil, As 5 Linguagens do Amor. O autor é Gary Chapman. Só que depois que ele lançou As 5 Linguagens do Amor, ele lançou também esse livro, que é pouco conhecido, mas na minha opinião é muito superior ao primeiro. Eu já li os dois e assim, eu sou apaixonado nesse livro, O Amor como Estilo de Vida. Em 2008 foi lançado nos Estados Unidos, em 2009 no Brasil, e pouca gente conhece esse livro. E ele é maravilhoso. Ele ensina algumas coisas sobre amor que para mim é o suprassumo da maturidade, do entendimento, da consciência sobre o que é amar. Porque nós temos uma consciência sobre amor, parece que romântico, relacional, né? O amor é quando a gente está ali apaixonado por alguém. Só que Gary Chapman mostra na Bíblia, e também pela experiência de vida dele como terapeuta familiar, que amor é uma coisa que se constrói no coração da gente. Amor é hábito. Amor não é apenas palavras, é também aquilo que você faz. E isso a gente constrói, sabe como? Muito antes dos relacionamentos. O amor não se constrói dentro do relacionamento. A gente aprende a amar antes dos relacionamentos. Você deve ter ficado surpreso com isso. Mas, pastor, como é que eu vou amar se eu não tenho ninguém para amar? Amando você, a vida, sua família, sua história, seus projetos. O amor, ele tem que existir na vida da gente muito antes de relacionamento. E a maioria de nós acha que amor só vai existir quando nós estamos nos relacionando. Mas não é assim que funciona. Então hoje a gente começa essa jornada maravilhosa por esse livro. Eu vou dar alguns exemplos do livro. O livro é só uma inspiração, nós não estamos copiando o livro. E vou colocar também, como título no caso, a minha própria experiência como pastor, lidando com pessoas, com relacionamentos e por aí vai. E também como terapeuta. Então, hoje, na primeira mensagem desta série, vocês vão aprender uma coisa que talvez deixe a maioria de vocês surpresos. Talvez você já pratique, talvez você nunca praticou. Mas a verdade é essa. O amor começa antes dos relacionamentos. E eu vou ler para vocês um texto muito conhecido. Eu acho que quem é crente conhece, quem não é, conhece também. Ele é um texto muito lindo e fala sobre amor, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Eu quero ler para vocês apenas 2 versos, que diz assim: o amor é bondoso, é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Se você pegar 1 Coríntios 13 e começar a ler do primeiro versículo, você vai ver que o texto fala até mais ou menos os versos 8 e 9 sobre amor. Mas em nenhum momento fala de amor relacional, é um amor inspirado em Deus. E que molda o quê? O nosso comportamento, tá? Então, hoje, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Quando falamos sobre amor, a maioria das pessoas pensam imediatamente em um relacionamento amoroso, casamento, namoro ou família. É isso. Se você colocar amor nas redes sociais, coraçãozinho, relacionamento amoroso e por aí vai. Mas isso acontece porque nossa cultura reduziu o amor a um sentimento romântico. E o amor não é só isso. Quer conviver a vida inteira com uma pessoa? Você tem que saber o que é o amor. Quer saber cuidar dos seus filhos, da sua história, da sua vida, da sua casa? Você precisa saber o que é amor. E a verdadeira compreensão do que é amor, que é totalmente diferente do que o mundo ensina, a gente só entende lendo a Bíblia. E o que a Bíblia nos mostra? Que o amor não é apenas algo que sentimos por alguém. Gente, isso aqui é muito importante. Se você puder, salve. O amor não é apenas algo que sentimos por alguém. É uma maneira de viver. Ou você vai viver odiando, irritado com esse mundo, ou você vai aprender a amar a si mesmo e as coisas que Deus tem colocado diante de você. É um conjunto, amor é um conjunto de escolhas conscientes, atitudes repetidas e hábitos
que moldam o quê? Nosso caráter. Isso é amor. E a gente tem aquela sensação, às vezes eu vejo casais que vêm se aconselhar comigo e eles falam assim, eu não estou sentindo mais aquela coisa. Eu falo, não, amor não é essa coisa. Amor é você entender a situação, o momento, é sobreviver aos momentos difíceis, é compreender o outro. O amor é uma questão de consciência e isso é uma verdade inquestionável. E só a Bíblia fala o que é o amor de verdade. Mas vamos lá. Como é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é expresso através de atitudes concretas e constantes. Você estava preparado para essa? Pois é. Você vai ouvir muita coisa hoje, mas muita coisa que talvez te surpreenda e vai na contramão do que você tem escutado por aí. O amor não só é feito de escolhas conscientes, mas ele também é expresso através de atitudes muito concretas e constantes. Em outras palavras, o amor não é medido apenas por aquilo que a gente fala, mas pela maneira como nós tratamos todos, a nossa existência, quem nós somos no dia a dia. O amor é medido por aí, tá? Então, bora lá? O amor, portanto, é um estilo de vida, não nasce apenas do coração. O amor é treinado, é aprendido, é praticado. Lindo isso, né? Eu conversei recentemente com uma pessoa e essa pessoa disse assim, eu fui treinado, eu aprendi dentro da minha casa onde eu fui criado a não gostar de gente, a desconfiar das pessoas. Mas foi quando eu conheci Jesus que Jesus me ensinou o que era o amor e que eu poderia mudar esse conceito no meu coração. E eu fiquei muito feliz de ouvir essa palavra porque, na verdade, para muita gente, amor é uma coisa que se elas não viram, tem gente que fala assim, eu não posso dar o que eu não recebi. Pode, porque o amor é treinável. O amor é uma prática, a gente aprende a amar. Você quer ver a maior frustração minha como pastor e como terapeuta? É que às vezes eu fico conversando com uma pessoa para ela mudar um hábito durante 1 ano, 2, e aí essa pessoa luta, cai, mas sabe quando é que essa pessoa muda de verdade? Quando ela encontra alguém para amar e fala assim, essa pessoa mudou a minha vida. É a maior frustração da minha história. Quer dizer, eu lutei 1 ano com você, criatura, orando, jejuando, você não mudou, aí chega uma pessoa do nada, amor, I love you, e eu mudei. Porque o amor, ele faz isso com a gente. Ele treina a gente. E se você não está disposto a ser treinado, a aprender, a praticar o amor, bom, talvez você precise assistir todos os cultos dessa série, são 4, e você vai aprender muito sobre amar alguém, a vida, você, seus sonhos e sua história. Agora, depois de ter dito isso, vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco? Feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti como quem precisa muito do Senhor. É com humildade de coração que nós nos colocamos na Tua presença, para dizer que somos falhos e precisamos muito da Sua ajuda. Porque, ó Deus, estamos buscando nossa alegria e nossa felicidade, talvez das formas mais erradas possíveis. Nos ajuda a entender, na Tua palavra, sobre o que é o amor. Nos ajuda a entender o que é felicidade, o que é convivência, para que nós possamos despertar a verdade sobre este sentimento dentro de nós. Fala conosco nesta noite. Fala, Espírito Santo, com cada um aqui individualmente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Matéria que deveria ser curricular na vida de qualquer pessoa é o que a gente vai começar a aprender hoje sobre amor. A primeira coisa é extremamente importante e, se você puder, grave, poste, replique isso, mas, acima de tudo, entenda. Entenda que o amor é uma decisão antes de ser um sentimento. Você sabia que a maioria das pessoas faz o inverso? Para elas, amor é só sentimento, ou seja,
parece uma paixão avassaladora. No entanto, antes de ser sentimento, o amor ele precisa ser uma decisão. Eu decido amar, mas amar a partir de quê? Eu decido amar a partir de que conhecimento, de que base eu vou tirar esse entendimento sobre amor? Eu preciso amar da maneira certa. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem acha que sabe amar do jeito certo? Que bom, vocês viram que nem eu levantei a mão, né? A gente não sabe. A gente está numa vida onde Deus está nos ensinando todos os dias sobre amor. Porque a pessoa que está do teu lado, a família na qual você está, o mundo está mudando o tempo todo e você muitas vezes tem que aprender a amar sempre. E amar é uma decisão. Quando você entra num relacionamento, você já tem que saber que isso é uma decisão mais do que um sentimento. Quando você decide cuidar dos seus filhos, isso é mais uma decisão do que só um sentimento. O nosso erro, a nossa maior falha é levar tudo só para o lado do sentimento. E aí, se está tudo bem, a gente está bem, se está tudo mal, a gente está mal, e se a coisa não melhora, a gente entra em desespero. Porque nós levamos tudo para o lado do sentimento. Mas amor é decisão. Gary Chapman, no seu livro, ele diz assim: pessoas amorosas desenvolveram um estilo de vida baseado em escolhas conscientes. Elas decidiram tratar pessoas com respeito, mesmo quando não eram tratadas da mesma forma. Eu acho isso aqui simplesmente fantástico. Por isso que esse livro é maravilhoso. Eu vou citar esse livro várias vezes durante essa mensagem. Ele falou: quer saber o que é amor? É você decidir tratar com respeito, mesmo quando a pessoa que diz que ama você não te trata dessa forma. E, por favor, o livro não está dizendo que você tem que ser subjugado, subjugada, que você tem que aceitar tudo. Não é isso. Está dizendo que não é porque o outro errou que você vai errar também. Isso é amor. Isso é a prática do amor. É por isso que João, na sua primeira carta, lá no finalzinho do Novo Testamento, ele escreve assim, olha que coisa linda. Eu gosto como João começa as coisas, né? João é o discípulo carinhoso. Ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca. Não fica só no amor I love you, meu chuchu. Não! Como é que ele diz que tem que ser o amor? Mas em ação, atitude e em verdade. É assim que a gente ama. A gente ama agindo e sendo verdadeiro. Não é só de palavra, nem de boca. É que João escreveu isso numa época que não tinha WhatsApp, senão com certeza ele tinha colocado aqui. Não amemos de WhatsApp, nem de Facebook, nem de Instagram, né? Amemos em ação e em verdade. Porque o amor é esse movimento. O amor verdadeiro a gente vê na atitude. Se você está num relacionamento e a atitude dessa pessoa é algo que te machuca, mas você acha que essa pessoa com o tempo vai mudar, talvez você esteja cometendo o maior engano da sua existência. Porque amor é, acima de tudo, uma prática, um treinamento, uma atitude. E olha só, entenda isso aqui que é muito importante. Não esperamos sentir paciência para agir pacientemente. Gente, vocês não têm noção, tanto que foi difícil para mim entender isso aqui. Olha, quem são os impacientes aqui? Levante a mão. Pode levantar, gente. Eu estou levantando a minha. Pode levantar também. Agora, quem são os impacientes que estão aprendendo a ser pacientes? Levantem a mão. Aí, somos nós. É porque é uma luta para a vida. A gente não espera sentir paciência. Deixa eu ver se eu vou ficar com paciência. Não. Se está bom, você tem paciência. Se está ruim, você tem que ter paciência. Se o dia foi estressante, você tem que ter paciência. Porque não é uma questão de você querer. Agimos pacientemente até que nosso cérebro aprenda o quê? Esse novo padrão. É assim, eu citei esse hábito, mas isso serve para tudo. Ou seja, eu só vou ser paciente quando as coisas me agradarem. Não. Treine a sua mente a aprender que paciência é um padrão. É um padrão, tá? Eu vou colocar coisas muito fortes aqui, como essa, tá? O hábito transforma o caráter. Você consegue guardar isso no seu coração? O hábito transforma o caráter.
Porque se você repete muito uma coisa errada, isso vai fazer parte de você. Mas se você passa a repetir uma coisa certa, isso também vai fazer parte de você. O hábito transforma o caráter. É por isso que o amor é uma decisão antes de ser um sentimento. Sentimento. Você cria o hábito de tratar bem a pessoa que está do teu lado, você vai ver que mesmo que ela não te trate tão bem, você continua agindo desse jeito. Não é o mau humor da pessoa que vai mudar você. Não é a atitude errada da outra pessoa que vai mudar você. Porque o amor construiu algo em você muito mais forte do que aquilo que o outro está querendo transformar em você, que não é bom. Bom, o hábito transforma o caráter. Aí, a gente vai para uma outra coisa muito importante. Anota aí, somos uma pequena escola sobre amor. Aprenda que a gentileza é a linguagem visível do amor. Sabe como é que a gente vê amor nas pessoas? Elas sendo gentis. Gente agressiva, que ataca com palavras. Gente que gosta de acusar os outros, que não reconhece seus erros. Amor ali passou 10 quarteirões para baixo. A gentileza é a linguagem visível do amor. Sabe, quando a gente ama, a gente não consegue deixar de dar carinho, atenção, afeto, do nosso jeito, é claro. Cada um tem o seu jeito de demonstrar amor. É por isso que Gary Chapman fez tanto sucesso com o seu livro As 5 Linguagens do Amor, onde ele fala exatamente isso, que cada um de nós tem a sua maneira de expressar amor. Talvez você venha de um ambiente onde você fala assim, lá ninguém falava eu te amo, por isso que eu não sei falar eu te amo. Primeiro, para você que vai me ver no YouTube, falar eu te amo a gente aprende, tá? Mas lá nesse ambiente onde não falava eu te amo, cuidavam de você, te davam alimento, te davam segurança. Era uma maneira de demonstrar amor. Entendeu? Nem toda demonstração de amor é verbalizando. É verbalizando. E a gentileza, o cuidado, é a linguagem visível do amor. É por isso que quando o apóstolo Paulo escreve sua carta aos Efésios, ele diz assim, sejam bondosos e compassivos, pacientes, né? Uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo fez o quê? Perdoou vocês. Ele usa uma comparação aqui irrefutável. Ele dá o exemplo de que se Deus nos amou a ponto de nos perdoar, por que nós não podemos aprender a mesma coisa? No mínimo sendo gentil com as pessoas, principalmente quem está do nosso lado. É difícil acordar com gente emburrada todo dia. É difícil estar do lado de gente mal-humorada, que não gosta da vida, que reclama de tudo, que critica tudo. É difícil, tá? Então vai um conceito aí muito importante. Gentileza não é educação superficial, é reconhecer a dignidade do outro. Gentileza é muito mais que educação. É tratar pessoas como Deus nos tratou. É essa a diferença que o texto de Efésios quer nos mostrar. Não é só ser educado. Aliás, eu vou dizer para vocês, se a pessoa que você ama ficar com raiva de você, para te ferir, vai te tratar com educação. Bom dia. Madalena da Conceição Pereira, bom dia. Vai te tratar desse jeito, né? Se tiver alguma Madalena nos assistindo, nos perdoe, é mera coincidência. A pessoa, quando está nervosa, vai te tratar na educação, olá. Antes era meu amor, meu chuchu, agora é olá, como você está? Amor, gentileza, não é educação superficial. Não, é reconhecer a dignidade do outro. É reconhecer o valor do outro. É tratar pessoas como Deus nos tratou. Quantos aqui são capazes de reconhecer que Deus os amou muito? Digam amém. Deus nos amou muito. Gary Chapman, ele escreve o seguinte, pessoas marcadas pelo amor percebem necessidades pequenas que muitos ignoram. Talvez aquela coisa pequena que você não está fazendo para com a pessoa que você ama é justamente a coisa mais importante para essa pessoa. Uma coisa boba que você podia fazer todos os dias, mas você foi deixando, ficando rancorosa, e está deixando de fazer uma coisa boba que é extremamente importante. Um sorriso, um olhar, um cumprimento, uma palavra, uma escuta.
Essas pequenas coisas vão agregando valor a qualquer relação. É isso que Gary Chapman está tentando ensinar. Pessoas marcadas pelo amor percebem necessidades pequenas que muitos ignoram. Ah, gente, é tão fofo. Às vezes eu vejo passar aqui na porta, quem é aqui mais de perto vê um casal de idosos, a coisa mais linda. Ela mais jovem que ele, com certeza, e um pouquinho mais esperta. Ele bem mais idoso. E eles vão no supermercado, fazem as comprinhas dele e ela vem segurando ele pela mão, os dois caminhando lentamente, sobem a rua. Como ela é gentil com ele. Que coisa. Aí vai descer a calçada, ela para, porque ela está mais esperta. As mulheres sempre mais espertas, né? Ela vai, aí ela dá a mãozinha para ele vai até que ele acerta e desce. Aí eles vão seguindo pela rua. Se você caminha por aqui, você já viu eles andando juntos. Eles passam muito aqui em direção ao supermercado. Então, gentileza, gente. Coisas bobas, mas que fazem uma diferença enorme em qualquer relacionamento. Porque gentileza é a linguagem invisível ou visível do amor. E olha que interessante. Gentileza é contagiosa, assim como a agressividade também é. Ai, pastor, o senhor estava indo tão bem, estava tão lindo. Mas essa aqui é para você dormir pensando, viu? Que gentileza, cedo ou tarde, vai contagiar as pessoas. Agressividade também. Se você todo dia tiver um comportamento ruim, uma hora essa pessoa vai te responder do mesmo jeito. É contagioso. É contagioso. Mas tem uma coisa que nós falamos no início que eu acho que nós vamos relembrar aqui, que é o terceiro ponto dessa mensagem de hoje, para mostrar para vocês que o amor começa antes do relacionamento. Tem que existir na gente. Você já trata as pessoas perto de você com gentileza? Então já existe amor em você antes de existir o relacionamento. Mas olha só, tem mais uma coisa. Saiba que a paciência é o amor administrando as diferenças. É por isso que eu falei que paciência é uma coisa que a gente tem que ter. Mesmo que a gente diga que não tem, a gente pode treinar isso. Desculpem. Então, a paciência é o amor administrando o quê? As diferenças. Eu já fiz essa revelação fantástica para vocês aqui, mas eu não canso de revelar, porque Deus fala muito ao meu coração e tem hora que a gente esquece. Essa pessoa que você ama é muito diferente de você. Essa é a grande revelação da vida. E por mais que você tente fazer essa pessoa ser igual a você, ela não será. Não será. É por isso que o amor exige paciência para administrar o quê? As diferenças. Aí a gente vai para a palavra de Deus e vê na carta aos Efésios escrito isso aqui. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Ó, a frase mais bonita, suportando uns aos outros em amor. Porque só o amor faz essa mulher suportar você, e só o amor faz esse homem aguentar você, e só o amor vai fazer essa família ficar de pé, e só o amor vai construir a nossa existência de uma maneira diferente, e só o amor nos conecta a Deus. Olha que coisa interessante. Então, se eu fosse resumir esse conceito, eu diria isso aqui, ó, que grande parte dos conflitos nasce porque esperamos que todos pensem como nós, mas ninguém foi criado igual. Ninguém. Gêmeos, por exemplo, podem ser iguais fisicamente, mas são diferentes na mente e no comportamento. É incrível isso. Ninguém é igual, a gente foi criado diferente por Deus. Deus nos deu personalidades, Deus nos deu dons, nos deu capacidades, habilidades, entendimentos totalmente diferentes. Tá? Eu posso olhar junto com vocês para o mesmo ponto e todo mundo tem uma impressão diferente daquele ponto, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, cada um pensa conforme os olhos que tem.
É por isso que a gente tem que ter paciência para administrar também aquilo que o outro é. Você decidiu amar alguém que é diferente de você. E agora? E agora? Agora você precisa administrar as diferenças. E isso só é possível com paciência. Então, se você está aqui, você é um casal, né? Porque são um, se você é um casal, diga para essa pessoa amada, tenha paciência comigo. Tenha paciência comigo. E fala assim, eu não vou mudar. Tenha paciência comigo. Por favor, não assusta não. Mas é mais ou menos assim. Eu vou melhorar. Não é mudar, eu vou melhorar. Né? A gente vai melhorando com o tempo. Então, é isso. Ninguém foi criado igual. Cada um de nós possui história diferente, criação diferente, personalidade diferente, ritmo diferente, dores diferentes, temperamentos diferentes, somos diferentes. E Gary Chapman, no seu livro, ele fala que amar exige compreender cada pessoa no estágio em que ela está da sua própria existência. Amar visa compreender isso. Então, olha só, quanto maior a exigência de que o outro seja igual a mim, maior será meu sofrimento. Você vai sofrer. Então, paciência é aceitar processos. A gente pode melhorar. Mas, na verdade, me responde, a gente se apaixona só pelo sentimento? Não. Você vai descobrir com o tempo que você se apaixona pela pessoa como um todo. O amor ama como um todo. Ama as qualidades e os defeitos. É por isso que a gente permanece. E aí, vai uma verdade que você não pode sair daqui sem ter ela guardada no seu coração. Por favor, não deixe de guardar essa. No final, eu tenho uma surpresa maravilhosa para vocês, como em todo culto. Olha só, o amor transforma primeiro quem ama. Essa é a grande sacada, anota isso aí. No amor, sabe quem vai mudar primeiro? Você, não é o outro. No amor, quem vai mudar primeiro? Você. Você vai ter que ter paciência, gentileza, você vai aprender a suportar muitas coisas, você vai aprender a conviver, você vai aprender sobre as diferenças. Quem vai mudar primeiro é você. O amor transforma primeiro quem ama. Se você ficar ali sentado, pensa, não, agora alguém me ama, então essa pessoa que mude, essa pessoa que lute, as coisas não vão caminhar, tá? É por isso que eu já falei esse texto aqui um monte de vezes e vou repetir. Onde é que a mudança começa? Aqui, ó, na mente. Por isso que Paulo escreve aos Romanos e diz, não vos conformeis com este século. Lá vai eu de novo fazer um apócrifo aqui. Se eu pudesse mudar esse texto e fosse hoje, Paulo ia dizer, não deem atenção às redes sociais, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aprendam com quem realmente sabe ensinar, que é Deus e a sua palavra. Porque a gente fica pensando assim, quando meu marido mudar, quando meu filho melhorar, quando a vida... Não, vai lá e toma uma atitude. Quem tem que mudar primeiro é você. É você. Aí no livro de Gary Chapman, ele diz assim, ninguém controla outra pessoa. Repita comigo, ninguém controla outra pessoa. Viu que afirmação forte? Controlamos apenas nossas próprias atitudes. Eu é que tenho que me controlar. Eu tenho que aprender sobre mim. Não é ficar correndo atrás de controlar o outro. Não é assim que funciona. Eu que tenho que aprender a me controlar. Então, olha só. Isso aqui é um exemplo muito forte. Eu vou colocar para vocês. Só para a gente fechar esse bloco. Não controlamos acontecimentos nem pessoas, ok? Controlamos apenas nossas respostas. A resposta que você dá para a vida, para a família, para o relacionamento, para o trabalho, isso você dá conta de controlar. Mas acontecimentos e pessoas, ninguém controla. Ninguém. É justamente aí, nesse ponto, que a maturidade emocional começa. Prometam para mim que vocês vão espalhar essa palavra, amém?
Vocês vão colocar no story, vocês vão colocar não sei aonde, vocês vão divulgar, porque isso aqui é muito importante. E vem para a gente fechar essa primeira etapa, e é só a primeira etapa, e eu espero que todo mundo venha quarta-feira trazendo no mínimo um convidado, porque essas cadeiras estão muito vazias, mesmo sendo época de férias, tá? Bora lá. A última parte que eu acho que é fantástica, e daí vem a grande novidade. Bom, amar exige prática diária. Meu querido, se você está com preguiça de amar, não ame. Não pode. É uma prática diária. Ai, mas todo dia aquela coisa mais básica. Bom dia, beijinho, meu amor para cá, meu bem para lá, andar de mãos dadas. Vocês sabiam que eu estou sentindo falta de casais andando de mãos dadas? Eu estou olhando no shopping, os casais andam um do lado do outro, eles não pegam mais na mão. Eita, que coisa horrorosa. É tão bom quando a gente está andando de mãos dadas, né? Coisa mais linda é ver vocês... Lá vai eu, né? Eu não devia falar isso. É perigoso demais isso que eu vou falar. Mas a cada culto eu fico observando. Tem casais que chegam de mãos dadas e tem um que chega um na frente e outro andando 5 metros atrás. O que é isso, gente? Ou então um do lado do outro. Somos sócios? Não, é casal, pega na mão. Deixa a pessoa sentir você. O amor ou amar exige prática diária. É todo dia. Tem um texto, eu briguei um pouco com esse texto, mas eu acho que ele se adequa perfeitamente nisso, que é quando, na carta aos Colossenses, no Novo Testamento, a Bíblia ensina isso aqui. Revestivos, vestivos. É como se você estivesse colocando uma roupa, pois como eleitos de Deus, de que nós vamos nos revestir? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Nossa, que coisa linda! Observe o verbo revestivos, tá? Basicamente, o que está nos ensinando aqui? O amor é uma ação diária. Assim como escolhemos a roupa todas as manhãs, também escolhemos nossas atitudes. Escolhemos. Não está bem? Mas vai sair de casa sem dar um tchau, um beijo, um eu te amo? Está errado. O humor não pode definir se você ama ou deixa de amar. A circunstância não pode definir se você ama ou deixa de amar. E são os hábitos diários que mostram que nos desentendemos, mas nos amamos. Tivemos um conflito, mas nos amamos. Às vezes não concordamos, mas nos amamos. Estamos juntos. A gente precisa sinalizar isso o tempo todo. E isso muitas vezes falta para a maioria das pessoas, porque ninguém acorda todo dia naturalmente paciente, gente. Não acorda. Ninguém acorda naturalmente gentil. E entenda, essas virtudes, elas são cultivadas. Elas são cultivadas, são práticas diárias. É por isso que Gary Chapman, ele diz assim, o amor cresce quando deixamos de agir automaticamente e passamos a agir intencionalmente. Você tem aquela intenção, você, independente das circunstâncias, você não deixa de agir assim, você não deixa de tratar o outro com gentileza, de ter paciência, não importa a circunstância, estamos juntos. Seja em família, seja em amizade, seja com você mesmo, seja com a pessoa que você decidiu amar, estamos juntos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O amor não é apenas um relacionamento. O amor é um modo de viver. É isso que a Bíblia ensina. Porque é possível você estar casado ou num relacionamento e não viver o amor. Você está vivendo um monte de coisas, dependência, sofrimento, estresse, e não está vivendo amor. É possível frequentar uma igreja e não viver o amor. É possível conhecer a Bíblia e não entender o amor que está descrito aqui. É por isso que o amor não é apenas um relacionamento, o amor é um modo de viver. É uma aplicação prática e diária. Por isso eu vou convidar vocês para um desafio e eu espero que vocês divulguem esse desafio para todos.
A partir de amanhã, então, para fechar hoje, essa é a grande surpresa da noite, a partir de amanhã eu começo o desafio dos 7 dias da gentileza e da paciência. Ô, gente, eu anuncio uma grandeza dessa, eu vou explicar como é que vai funcionar. Calma. Amanhã, pela linha de transmissão e pelo Instagram, é só acompanhar pelo Instagram ou na linha de transmissão, vai chegar para você. Vamos lá? O desafio dos 7 dias da gentileza e da paciência. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Amém. Você nem sabe o que está te esperando, né? Do jeito que eu sou bonzinho. Todo dia, às 6 da manhã, pela linha de transmissão e pelo Instagram, vai aparecer um desafio. Agora nós vamos orar e você vai prometer diante de Deus que vai fazer. Já tem gente, ai meu Deus, tá? Não posso ficar uma semana sem WhatsApp, não? Não. Todo dia, às 6 da manhã, vai chegar na linha de transmissão e também no Instagram, e você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser. Boa parte do que eu falei aqui, só o ponto-chave para você praticar naquele dia. Naquele dia você vai ter uma missão, porque o amor é hábito, amor a gente aprende, amor é treinamento, amor é intenção. A gente precisa tirar essa ideia da cabeça que amor é só sentimento. Eu sinto, depois eu não sinto, agora eu sinto, depois eu não sinto. Não, amor é algo intencional. E a gente precisa praticar isso todos os dias. Então, cada vez que eu ministrar aqui na quarta, durante esta série, eu vou fazer 7 dias de alguma coisa. Eu vou ter um desafio toda semana, para quem vier, é só acompanhar pelo Instagram ou pela linha de transmissão. Então começa amanhã, 6 da manhã. Ao acordar, vai lá no Instagram, ou se você está na linha de transmissão, já vai ter chegado para você o desafio dos 7 dias da gentileza e da paciência. E em nome de Jesus, eu espero que você faça. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar, agradecer a Deus por essa bênção maravilhosa que você recebeu, de poder ouvir todas essas coisas que nós aprendemos com o nosso Deus. Vamos orar. Pai, a partir de hoje nós queremos colocar na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que é certo, bom e agradável aos teus olhos. Não queremos mais viver por conta das circunstâncias ou do que esse mundo nos apresenta. Mas nós queremos aprender a praticar o amor como ele realmente é. Nós queremos amar do jeito certo, Senhor. Não apenas de palavras, não apenas de boca, mas de ação e de verdade. Leva-nos, Senhor, por essa jornada, nos abençoa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.